Continuando a nossa reflexão sobre o livro Mutações em Educação, segundo McLuhan, de Lauro de Oliveira Lima, na página 16, nós lemos o seguinte: o diploma supõe a existência de um corpo de conhecimento estático, parado, fixo. Como se sabe, é cada vez menor o período em que todos os conhecimentos são substituídos. O fenômeno de substituição atinge inclusive as profissões que desaparecem e nascem diariamente. Eu me lembro que na minha juventude um amigo insistiu muito comigo para que a gente se juntasse para fazer uma gráfica. Ele era técnico em gráfica, em linotipo, essas coisas todas. E eu mesmo fiz muito uso de gráfica no início de minha profissão. Mas hoje as gráficas desapareceram completamente, né? Se eu tivesse entrado nessa, teria falido meu negócio. Vai lá. Se os ciclos de conhecimento são cada vez mais rápidos, não se justifica o diploma. A expressão reciclagem é típica da mudança permanente de know-how. As coisas estão sempre mudando. A formação profissional, a postura do técnico, do especialista tem que mudar em função das condições do mercado e da própria, às vezes, natureza da atividade que ele está assumindo de repente, pela primeira vez na vida, já adulto, já maduro, depois de ter feito uma outra profissão, de ter exercido uma outra função, etc. Acelerando-se o processo, chegamos à educação permanente. É o que vai acontecer, o que tem que acontecer, né? Incompatível com o diploma. Isto implica no fim da era dos bacharéis, que tanto marcou o Brasil, né? Espécie de casta que dominou durante séculos a administração pública das nações. A regulamentação da profissão, que é tão exigida aqui no Brasil, né, que é tão desejada aqui no Brasil, se faz uma luta enorme em cima disso. A regulamentação da profissão é a contrapartida da posse do diploma. Sem ela, o diploma fica reduzido a um papel com luminuras. Ou seja, toda essa luta é para manter um mundo velho que já deixou de ter sentido, que já foi ultrapassado pela tecnologia. Então nós ficamos até hoje nessa luta de regulamentação de profissão e tudo mais, para impedir que pessoas de determinada formação não entrem no nosso mercado de trabalho. Tudo isso que move praticamente o profissional brasileiro até os dias de hoje, né? Infelizmente, esse livro escrito em 1970, na década de 70, ainda é super atual, né? Diz aqui, McLuhan fala: a educação de massa é fruto da mecanicidade. Aí o Lauro: a atividade intelectual pareceu sempre incompatível com a mecanicidade. Só aos poucos o processo escolar foi se mecanizando, a partir da lousa e do giz. O livro foi a grande revolução tecnológica do sistema escolar, industrialização e produção em série do texto escrito, etc. Mas a escola atual ainda não absorveu totalmente a tecnologia do livro. Essa tecnologia já tem uns 400, 500 anos, né? Mas a escola atual, como diz, não absorveu totalmente a tecnologia do livro. Ainda há escolas que não tomam conhecimento da biblioteca. No Brasil, hoje, ele está falando em 1970, mas seria atual até hoje, 2020, 2022. Assim, a introdução do satélite do computador vai encontrar a maioria das escolas brasileiras em plena era pré-gutenbergiana, ou seja, na Idade Média ainda, né? Por uma ironia histórica, a galáxia de Gutenberg, ou seja, o mundo dos livros, contaminou tudo, menos as escolas, onde se previa sua maior influência. Vejam que reflexão impressionante, né? É falso supor, aí faz um alerta, que muita gente, principalmente naquela época, mas ainda hoje, né, se fala da mecanização dos alunos, do mecanicismo, de uma formação desvirtualizada, sem valores, né, uma formação desumanizadora. Mas o Lauro alerta o seguinte: é falso supor que a mecanização robotize os alunos.
O que se mecaniza são os processos de informação, os computadores, os celulares, as telas diversas, etc. Diversas mídias que tem, né, hoje em dia. E não a mente do aluno, que recebe os dados, principalmente se houver o cuidado de colocar em discussão a informação. Quer dizer, o que mecaniza o aluno, principalmente, é a imposição de verdades reveladas, isso inclusive sem uso de tecnologia sofisticada, só com a doutrinação do professor. Mas se você capta toda uma série de informações de conhecimento a partir dos meios mecânicos, eletrônicos, e discute depois com o aluno o sentido daquela informação, você evita a mecanização da mente, a robotização da mente, a desumanização do aluno e cria um excelente antídoto a qualquer tipo de doutrinação. Quer acabar com a doutrinação na escola? Em vez de ficar com um menino preso em casa no homeschooling, ou ficar patrulhando os professores feito maluco, faça o seguinte: estimule-se na escola, determine, se for o caso, uma pedagogia que partindo da dinâmica de grupo, cria um ambiente na escola, um ambiente de discussão, de livre debate das ideias, que os alunos formados nessa escola, dentro dessa linha, não permitirão jamais que um professor chegue em sala de aula querendo lhe impor A, ou B ou C, ou seja a doutrina que for. Então, mais embaixo, ele diz, o McLuhan diz: a educação era até agora tarefa relativamente simples. Bastava descobrir as necessidades da máquina social e depois recrutar e formar o pessoal que a elas correspondesse. Termina. Entra o Lauro agora. Olha, as projeções atuais dos futurólogos são insuficientes para prever o futuro, já que as transformações socioculturais são mais mutações do que meras projeções. A mudança que ocorre, as mudanças que ocorrem ao longo da evolução humana, elas são qualitativas, elas implicam em mudança de paradigma, mudança de mentalidade. Nós não temos como viver no mundo futuro com a mesma mentalidade que vivemos hoje. Vocês imaginam um mundo futuro com o homem, com o poder que o homem vai ter em função do desenvolvimento tecnológico, e a gente continuar com essa mesma perspectiva bárbara, grotesca das relações internacionais, país atacando país sem nenhuma provocação. Isso, das duas, ou o homem muda, e muda profundamente, e muda lá na sua mais profunda forma de pensar, ou essa projeção, essa ideia de que o mundo futuro lá vai ter vilões tipo Jornada das Estrelas, Jornada das Estrelas não diria tanto, mas Guerra nas Estrelas, digo melhor. Vilões, planetas lutando contra o planeta, que é apenas uma projeção do mundo de hoje, país lutando contra país, essas coisas todas. Isso é inviável no mundo futuro, porque se fizer isso com as armas e o conhecimento que se vai ter daqui a 100, 200, 300 anos, os caras vão destruir o universo, de repente até o mundo todo, vão destruir tudo, não vai sobrar ninguém. Então não existe essa possibilidade. Ou se muda radicalmente a forma de tratar essas coisas, ou nós vamos ficar realmente empacados nisso. Então, não adianta ficar projetando no futuro coisas que não vai ser diferente. Veja como é diferente hoje, por exemplo, o nosso pensamento, a nossa forma de encarar determinadas situações sociais, como é diferente da Idade Média, por exemplo. Na Idade Média, as pessoas se divertiam na praça onde um ser humano podia estar pegando fogo, podia estar sendo incinerado, onde o ser humano podia estar sendo decapitado, esquartejado, e as pessoas se divertiam com isso. E aquilo era um fato assim de... Era um fato semelhante ao que era o circo antigamente e o que é hoje um show de rock ou coisa assim, com as pessoas se divertindo. Mas se fazia isso com um homem sendo destroçado ali publicamente. Hoje a gente não concebe mais isso. Então, percebe essas mudanças? Mas vamos adiante. Diante dessa perspectiva, são profundamente simplórias e até ridículas as atuais reflexões sobre programas e currículos, tão comuns nos nossos PCNs, né? Educar já não é prever as necessidades sociais,
mas preparar os jovens para o imprevisível. Toda ideia de treinamento a longo prazo é indébita, embora a curto prazo seja ainda a solução imediatista para um país subdesenvolvido e que parece que quer continuar sendo subdesenvolvido, né? Ora, se pode imaginar educação para o imprevisível? A resposta parece ser desenvolver a capacidade de resolver problemas, o que minimiza a ideia de currículos e de programas, trocando-se a ênfase sobre os conteúdos por uma ênfase sobre as técnicas. O imediatismo pseudocientífico dos economistas, que se refere à educação como necessidade do mercado de trabalho, como uma preparação de recursos humanos, é insuficiente para interpretar a gravidade sociológica do fenômeno escolar no mundo que está sendo produzido, construído. O know-how de hoje pode ser uma captis diminutio, um obstáculo intransponível para a adaptação do homem dentro de uma civilização em mudança. Aquilo que me torna técnico, especialista, valorizado hoje, amanhã pode ser um problema para me adaptar à sociedade. Eu vou ter que mudar minha profissão, aquilo que eu me preparei tanto, pode desaparecer. Os velhos têm dificuldades de obter trabalho pela incapacidade de mudar de hábitos profissionais. Nós sabemos que não é só isso, mas naquela época principalmente acontecia por isso, né? Mas isso que o Lau diz ainda existe também. Tem pessoas que não querem se adaptar, que não querem mudar o seu sistema de trabalho, de relacionamento com os seus colegas de trabalho, e por conta disso ficam como que defasados no mercado de trabalho e não conseguem, às vezes até não conseguem emprego, às vezes. Ou tem muita dificuldade de conseguir emprego. A preparação de recursos humanos não pode ser um mero processo de linha de produção, vez que não se pode jogar fora o homem cujo know-how obsoleceu. Olha só que reflexão importantíssima. O ser humano não é uma máquina, uma extensão da máquina, como é tratado pelos economistas que falam dessa maneira de preparar o homem para o mercado de trabalho, para as exigências do trabalho da linha de produção, porque a linha de produção está mudando constantemente. Então, as máquinas têm que ser vinculadas, bitoladas automaticamente para a linha de produção. E no momento que a máquina não corresponde mais às necessidades de produção histórica, elas são jogadas fora e substituídas por novas máquinas. Mas você não pode fazer isso com um ser humano. Então o melhor é prepará-los para a mudança, para estar sempre aberto à mudança, flexível, reflexivo, inventivo, criativo, porque assim ele sempre terá uma possibilidade de se auto-reformular e se adaptar às novas condições de trabalho, produção que poderão surgir. Até um dia, quem sabe, se adaptar sem traumas, sem problemas, a uma sociedade ou a um mundo onde o lazer seja o destino do homem, o lazer, a cultura, a criatividade, os esportes. O homem vai se dedicar só a isso e deixa as máquinas fazendo o trabalho pesado de manutenção das estruturas materiais. Muito obrigado.